Abra sua Bíblia comigo no Salmo 23, estamos dando sequência à nossa série de mensagens, reduzindo os fardos da vida. Semana passada nós falamos a respeito do versículo 1, citado por Davi, inspirado por Deus, nesse salmo bem conhecido como o Salmo do Pastor, acredito que pela grande maioria, bem conhecido. E nós falamos a respeito das preocupações, dos fardos extras que nós carregamos. E nessa manhã nós estaremos falando no nosso segundo tema, na série Reduzindo os Fardos da Vida, buscando a solução para a correria e agitação do dia a dia. Para tanto, incentivo você a abrir sua Bíblia, livro de Salmos, Salmo de número 23. Diz assim, os versos 1 e 2: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos, Senhor, neste dia, neste lugar, reunidos numa só fé e num só propósito, que era ouvir a Tua voz, Senhor, que é louvar e bendizer ao Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor e toda majestade. Por isso, Senhor, nos rendemos ante a Ti, submetemos a nossa vida inteiramente ao Senhor nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que todo pensamento contrário à Tua palavra seja vencido em nome de Jesus nessa manhã, que nada, Senhor, as preocupações, ó Deus, as nossas ansiedades, os nossos temores, Senhor, nos roube o privilégio de estarmos com os nossos olhos voltados para a Tua palavra nessa manhã. Pedimos, Senhor, o auxílio do Teu Espírito sobre a nossa mente estará aberta, o nosso coração receptível para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. É o que nós assim pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Todos nós, indistintamente, em nosso cotidiano, temos as agitações do dia a dia, corremos de um lado para o outro, naquela pressão diária. Indistintamente nós estamos inseridos nessas agitações que a vida nos proporciona. Não é por menos que talvez você, meu querido irmão e minha querida irmã, já tenha tido a experiência de dormir uma boa noite de sono, e acordar no outro dia como se você não tivesse dormido. Quem já passou por isso? Acordar cansado, exausto, esgotado, como se você nem tivesse descansado. Pois bem, por que isso acontece? Isso acontece justamente pelas pressões a qual nós sofremos na vida. As pressões diárias que talvez ali nos rodeiam, que por vezes trazem a cada um de nós preocupações e ansiedades. E por isso, como nós falamos semana passada, acabamos colocando fardos nas nossas costas que são desnecessários, fardos extras em nossas vidas. Como nós falamos na semana passada, à luz do Salmo 23, nós podemos viver livres de preocupações. Por quê? Porque o salmista ele diz de uma forma bem clara no verso 1, o Senhor é o meu pastor, e por esse motivo eu não vou ter falta de nada. Eu não preciso viver preocupado. Nós não nascemos para vivermos preocupados, Como nós falamos, você já viu um bebê preocupado? Não, nem vai ver, porque ele certamente ele vai ter o amparo dos seus pais, ele vai ter o seu alimento, e não é diferente na dimensão espiritual, É tendencioso do ser humano estar preocupado com certas situações, com muitas coisas, mas o salmista nos incentiva. Como nós falamos, há uma diferença muito grande em ouvir o Senhor é o pastor, mas há uma grande diferença em dizer o Senhor é o meu pastor. Então, por esse motivo, o salmista ele diz, olha, vocês não precisam estar preocupados, vocês estão seguros sobre a direção desse pastor. E na verdade a gente a cada dia procura
fazer as coisas bem rápidas, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, para que talvez a gente consiga aproveitar melhor o dia, né? Vivemos nessa correria aí de um lado para o outro, e não é por menos que talvez pessoas dizem, talvez você já disse, eu também, né, ouvimos pessoas dizer assim, o dia para mim tinha que ter mais de 24 horas, porque eu sou muito atarefado. Atividades, compromissos, agendas, responsabilidades, que por vezes nos trazem preocupações, estresse e ansiedade. Trabalhamos, né, no dia de hoje já com a mente no que vai acontecer amanhã, né? Talvez chega lá o seu patrão ou alguém, né, superior a você e diz, toma isso aqui é para ser feito ontem. É assim que funciona essa correria do dia a dia. Mas na verdade, irmãos, à luz da palavra de Deus, nós vemos que o dia ele não precisa ter mais de 24 horas. Na verdade, o grande problema é que muitas das vezes temos gerido o tempo ou administrado esse tempo de forma equivocada, de forma errada. Um exemplo, o dia tem 24 horas, digamos que 8 horas são para dormir, embora a gente saiba que ninguém mais dorme 8 horas, né? Isso é mito, não existe dormir 8 horas, mas vamos colocar aqui um exemplo, 8 horas para o descanso, 8 horas de trabalho, né, na jornada de trabalho, e as outras 8 horas ficam aonde? O que temos feito? Né? Então, precisamos pensar nisso, como temos administrado o nosso tempo, o que temos feito, né, no tempo em que temos livre, é para meditarmos um pouquinho na aplicação de como temos administrado o tempo da gente. As agitações e correrias do dia a dia, elas são como uma grande correnteza, né? Elas vêm de forma bem grande e arrasta a gente, impulsiona as nossas vidas, vão nos levando, e quando a gente percebe, nós estamos inundados de estresses, de preocupações, de ansiedades, que são muitas das vezes desnecessárias às nossas vidas. E isso faz com que a gente carregue sobre os nossos ombros um fardo extra, um fardo maior do que a gente pode suportar. Quem dos irmãos aqui nessa manhã, é um dia de confissão coletiva, peço a sua ajuda. Quem vive pensando em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo? Vamos ver se é só eu. Acho que é a maioria, né? A gente está preocupado com uma coisa, daqui a pouco já está preocupado com outra, e daqui a pouco já está preocupado com 10 coisas, e isso nos gera estresse, nos gera preocupação, nos gera ansiedade, e às vezes a gente se culpa por não ter conseguido resolver nenhuma dessas coisas a qual nos preocupamos. E talvez a gente até administre bem o nosso tempo, e a gente diz assim, bem, esse tempo aqui agora, essas horinhas aqui que sobraram do meu dia, eu vou tirar para descansar, para desacelerar um pouquinho o ritmo. Só que aí você fica lá de 3 a 5 minutos sem fazer nada, mas logo surge algo para a gente fazer e a gente vai ter que, né, novamente se envolver ali com aquela correria, com aquela agitação. Mas segundo a palavra de Deus, irmãos, há momentos que são necessários nós diminuirmos o ritmo, caminharmos devagar, tirar um pouquinho o pé do acelerador e pisar um pouquinho no freio. Só que é um desafio. No mundo ao qual nós estamos inseridos, né, no mundo pós-moderno, nessa sociedade, onde essa loucura, né, que vivemos, é um desafio desacelerarmos um pouquinho. O salmista, no Salmo também, se você puder deixar marcadinho aí o Salmo 23 e ir comigo até o Salmo 127, Salmo de número 127, versículo 2, Salmo 127, versículo 2, declara assim a palavra do Senhor: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando
arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E o que isso significa? Que não é sábio da nossa parte, muitas das vezes, esgotarmos todos os nossos esforços, nos agitarmos mais do que deveríamos, vivermos assolados pelas preocupações e pelo estresse que o dia nos apresenta. Então, o que está sendo dito aqui pelo salmista é o seguinte: não esgote seus esforços desnecessariamente. A gente precisa aprender, de certa forma, a diminuir um pouco o ritmo, a desacelerar, a soltar um pouquinho, né, o pé lá do acelerador da nossa vida e pisar um pouquinho no freio, caminhar, né, num ritmo mais devagar. A gente precisa aprender a descansar fisicamente e também descansar em Deus. Precisamos muitas das vezes aprender a falar uma palavrinha mágica que muitas das vezes eu e você não temos coragem de dizer. Quem se arrisca? A palavra não. Exatamente. E quando falamos de toda essa agitação e correria a qual vivemos, voltando ao Salmo de número 23, nós vamos encontrar aqui em Davi, inspirado por Deus, de forma bem clara, o que o pastor Senhor deseja fazer com cada um de nós, que somos ovelhas do seu rebanho, ovelhas, né, do seu pastoreio. Salmo de número 23, versículo 2, ele diz: em verdes pastagens me faz repousar, e não só isso, e me conduz a águas tranquilas. Certamente, se nós fôssemos uma ovelha, um animal mesmo, literalmente, a gente ia compreender isso muito bem. Por quê? Porque isso aqui que nós lemos no versículo 2 é tudo que a ovelha precisa. Esse cenário do versículo 2 citado por Davi aqui é o quadro perfeito para uma ovelha. É o paraíso para ela. No versículo 2 nós vemos que trata claramente do alívio, do sossego, do conforto, da tranquilidade, que pode ser fornecida pelo Senhor pastor. E Deus, irmãos, Ele está interessado que eu e você possamos descansar dessa forma. Deus está interessado que eu e você tenhamos uma vida equilibrada, com qualidade, uma vida plena nele. O que causa correria e agitação do dia a dia em nossas vidas? Muitas coisas. As agitações do dia e a correria, ela atrapalha o bom uso do nosso tempo. Quanto mais ocupados estamos, mais estressados e agitados nós também vamos estar. Já percebeu? Como diz aquele ditado, de grão em grão a galinha, de pouquinho em pouquinho, você vai se tornando uma pessoa mais estressada, mais preocupada, mais ansiosa. Mas é um desafio. Já viu? Tem pessoas que você chega, dá um bom dia. Bom dia só se for para você. Se estiver bom à tarde eu te falo. Por quê? O estresse, as preocupações, as ansiedades. Então, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, de preocupação em preocupação, de correria, agitação em agitação, a gente vai ficando assim. Não é diferente conosco. De tarefa em tarefa, de responsabilidade em responsabilidade, de compromisso em compromisso, mais a gente vai enchendo a nossa vida de fardos extras, fardos que não nos pertencem, fardos que são maiores e mais pesados daquilo que a gente pode carregar. Aí uns vão dizer assim: eu uso os mecanismos modernos, irmão, afinal de contas estamos no século 21, né? Então eu vou para a tecnologia, ela vai me ajudar.
e quando ela menos percebe, ela cai em si. Essa pessoa ela está aprisionada, cercada no celular, no computador, fazendo mau uso do seu tempo. Comprovado cientificamente que uma pessoa ela perde de 8 a 12 horas no Facebook. Então daí nós vemos que o dia não precisa ter mais de 24 horas. Ele precisa ser bem gerido. Ele precisa ser bem administrado. Né? Talvez dizem, eu não tenho tempo. Sim, tem tempo. Mas como temos administrado esse tempo? Acontece que eu e você vivemos em meio a essa ditadura do tempo. A nossa agenda ela é regida por tudo que é urgente. Mas ela não é gerida por aquilo que é mais importante. O que causa a mim e a você a correria e a agitação do dia a dia? Eu diria que também essa agitação e a correria atrapalha a nossa felicidade. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente corre, se agita, se preocupa, mais a gente vai ter a chance de estar propenso a errar naquilo que estamos fazendo. Mais a gente vai ter a probabilidade de não ser bem-sucedido nesse algo que estamos realizando. E com isso o que vai vir? Frustrações, decepções, angústias, que vão tomar de assalto a nossa felicidade e a nossa alegria. Quantas pessoas não vivem assim, nesse quadro? Com esse sentimento de frustração total. Pessoas que nós conhecemos ou ouvimos que até perderam o sentido de viver, quem sabe, pelos tamanhos problemas que talvez ela mesma tenha criado. Em um desses momentos, a palavra nos cita um homem que descreve a sua experiência. Esse homem é Jó. Jó, capítulo 9, se você puder ir comigo, voltando algumas folhinhas antes aí de Salmos, já onde está marcado. Jó, capítulo 9, versículo 25. Jó descreve aqui, em um desses momentos, a sua experiência, e ele diz: meus dias correm mais velozes do que um atleta, eles voam sem um vislumbre de quê, irmãos? De alegria. Então, o que nos causa a correria e a agitação do dia a dia atrapalham totalmente a nossa felicidade. E o que a gente precisa fazer para agir contrário? Como devemos proceder para desacelerar, para dar uma pisadinha no freio, para diminuir o ritmo? Quando nós estamos dominados pela agitação e a correria do dia, ela certamente vai atrapalhar a nossa felicidade, a nossa produtividade, e vai nos trazer estresses e preocupações e ansiedades. A gente até pensa que vai produzir muito, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade nós acabamos produzindo bem menos daquilo que nós esperamos. Já percebeu? Observe no seu trabalho, observe na sua casa. A gente até pensa que vamos produzir muito fazendo isso, fazendo aquilo outro, e na verdade quando acaba o dia a gente fala assim: meu Deus, eu não fiz nada do que tinha programado para fazer.
E não obstante a isso, irmãos, muitas pessoas começam muitos projetos, mas não conseguem concluir nenhum deles. Entra numa faculdade, chega na metade do caminho, para. Pensa em abrir um negócio, né? Investe, e quando acontece algo, desiste. Nessa ânsia de fazer mais, a gente acaba fazendo bem menos. É o que diz o autor de Provérbios, em Provérbios, capítulo 21, se você puder ir comigo. Tudo aí pertinho de Salmos. Depois de Salmos, Provérbios. Versículo 5, ele diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, aquele que tenta fazer coisas demais, está sempre afoito, acaba produzindo bem menos. Quer ver um exemplo muito prático do nosso cotidiano? No mercado de consumo. Empresas prometem aí mundos e fundos, já viram? As propagandas na televisão? Compra esse aparelho e tal e tudo mais, inclusive agora pode até mergulhar com ele na piscina, que ele não morre afogado. Só que no final das contas, essas empresas elas não conseguem dar conta de todas essas demandas de todos os seus clientes. E o que nós vemos? Demandas judiciais que trazem mais prejuízos para essas empresas do que lucros. Então veja, na ânsia de produzir muito, acabam se atrapalhando, acabam querendo fornecer algo que não podem atender a todos os consumidores finais. E no âmbito pessoal da nossa vida, irmãos, não é diferente. Não é diferente. Às vezes eu e você oferecemos algo que na verdade não é aquele produto, é só uma embalagem por fora. Quer seja em nossa casa, no nosso trabalho, na própria igreja. Em Provérbios, capítulo 19, o autor de Provérbios, 19, versículo 2, ele diz assim: não é bom ter zelo sem o que, irmãos? Conhecimento. Nem ser precipitado e perder. Olha aí. Olha um sábio conselho. Não é bom ter zelo sem conhecimento e nem ser precipitado e perder o caminho. Uma das coisas mais importantes, irmãos, que a agitação e a correria do dia a dia causa a mim e a você, é que ela atrapalha também o nosso relacionamento com Deus. Além de nos roubar a felicidade, além de tomar de assalto a nossa alegria, além de gerar em nós preocupações em demasia, ansiedades, estresse, a agitação e correria do dia a dia também causa a nós uma das coisas mais importantes, que é atrapalhar o meu e o seu relacionamento com Deus. Com a agitação do dia, com a correria a qual vivemos e estamos inseridos, muitos pensam: infelizmente hoje não vai dar para ir ao culto. Hoje não vai dar para orar não. Senta lá na beira da cama: Senhor, obrigado. Dó. Às vezes nem termina a oração. Hoje não vai dar para ler a Bíblia não. Estou muito cansado. Irmãos, espiritual não é só o que acontece dentro da igreja.
engano, ledo engano pensar que espiritual é só o que acontece aqui na igreja. Não é. Deus, ele também deseja se revelar em todas as áreas da nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário investir tempo na comunhão com Ele. Para que Deus se revele a nós em determinadas áreas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida, é necessário investir tempo na comunhão com Ele. Nosso TSD, tempo a sós com Deus. A gente precisa viver com Deus, irmãos. Talvez o nosso tempo com Deus se limita quando estamos aqui no domingo. Talvez o nosso tempo se limita, com Deus se limita quando estamos aqui às quartas-feiras, às sextas, quando estamos nos pequenos grupos. Mas e o seu tempo a sós com Deus? O meu tempo a sós com Deus? Precisamos aprender a viver com esse Deus a cada momento, a cada dia da nossa vida. E certamente, agindo assim, Ele será o nosso Senhor e o nosso pastor. É Ele que vai nos orientar, é Ele que vai guiar a nossa vida, é Ele que vai conduzir os nossos passos. É isso que o salmista diz no Salmo 46, versículo 10. Você não precisa de abrir, mas ele diz, inspirado por Deus, ele diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. O próprio Deus falando: parem de lutar, saibam que eu sou o Senhor, eu sou Deus. Basicamente aqui, o que Deus está nos falando é: pare de viver preocupado, pare de viver estressado, pare de carregar um fardo extra, pisa no freio, dá uma desacelerada, diminui aí o seu ritmo, há tempo para tudo. Existe uma fórmula mágica para isso? Não. Não existe um remédio que a gente pode ir ao médico e pedir. Sim, pode, para controlar a ansiedade. Mas quando o efeito do remédio passar, ela vai voltar. Então, como podemos diminuir o ritmo, a correria, a agitação diária? Em primeiro lugar, a gente precisa começar a aprender a priorizar. Cada um de nós, eu e você, somos guiados por nossas motivações. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, qual é a sua motivação? A nossa motivação, ela é guiada pelas escolhas em princípios e valores que temos. E a gente precisa priorizar aquilo que de fato é importante, que tem valor, que tem princípio para as nossas vidas. Um exemplo prático para a gente entender isso: a nossa motivação sendo guiada pelos princípios e valores que temos, entre um emprego bem-sucedido e uma família bem-sucedida, para você, para mim, o que é mais importante? O sim que foi dito no altar, ou o sim em longas horas extras para demonstrar o comprometimento com o empregador? O que vale mais? A cada momento, irmãos, da nossa vida, nós vamos estar diante de situações onde nós teremos que fazer as nossas escolhas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6 diz:
Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. As nossas motivações são guiadas pelos nossos princípios e valores. Entre um emprego bem-sucedido e uma família bem-sucedida, qual a escolha nós temos feito? Entre o sim que foi dito no altar ou o sim em longas horas de extras, de jornada extra para mostrar comprometimento com o empregador ou com a empresa, qual a escolha nós temos feito? E aqui eu abro um parêntese, irmãos. Não estou dizendo que a ambição é proibida, não. A ambição é boa, devemos trabalhar. A Bíblia diz isso. Mas desde que essa ambição ela seja utilizada de forma benéfica, que revela o que está por detrás naquilo que buscamos para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Nossos princípios e valores certamente vão guiar as nossas escolhas. E um erro grave que muitas pessoas cometem nessa ambição de crescer, com o passar do tempo, elas começam a se comparar com os outros. Já viu isso? Ah, mas fulano, olha lá, tá vendo? E elas esquecem, muitas das vezes, que Deus nos fez de forma única. Não existe outro Marden. Não existe outro Wilson. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, é único. Olha aí para sua mão. Está vendo isso aqui, essa digital? Não existe outra igual em lugar nenhum do mundo. Deus nos fez de forma única. O autor de Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, depois você pode ler, ele diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então muitas pessoas nessa ânsia de crescer, de desenvolver profissionalmente, de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa, acabam se esquecendo de que Deus as fez de forma única e ficam se comparando aos outros. Só que a palavra nos orienta a agir de forma diferente. Como podemos diminuir o ritmo? Como podemos diminuir a velocidade e a agitação do dia a dia? Como nós falamos no início, começando a aprender a dizer não. Quantos problemas, irmãos, quantas situações seriam evitadas se nós disséssemos essa palavrinha mágica? É ou não é verdade? Quantos e quantos problemas nós evitaríamos em nossa vida se a gente dissesse não? Só que às vezes a gente tem medo. A gente tem medo de falar não e também tem medo de ouvir não. Já reparou? Só que quando a gente não coloca isso em prática, o que isso gera em nós? Um fardo extra. Há uma história que a mãe pede a um menininho, seu filho, falou: menino, vem cá, faz isso aqui, é urgente para mim. E o menino diz: mãe, foi firme, disse: mãe, não posso fazer isso agora. E o pai desse menino, ouvindo isso tudo, chamou esse garoto e falou assim: vem cá, ô seu moleque, como que você diz não para sua mãe? O que é isso? Como você fez isso? Me ensina como que você conseguiu dizer não para ela depois. Não podemos agir, irmãos, pelos nossos impulsos.
Nós precisamos avaliar as situações das nossas vidas e dizer não. Provérbios capítulo 20, versículo 25 diz: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. É prometer algo e depois ver que não vai conseguir cumprir com aquilo que foi prometido. E na Bíblia, irmãos, na palavra de Deus, nós vamos encontrar várias orientações de Deus para o seu povo. E o interessante é que muitas das vezes nós vamos ver as orientações de Deus pautadas no não. Em determinados momentos, Deus dizendo ao seu povo: não. Certamente, se nós aprendêssemos a colocar isso em prática em nossas vidas, a gente evitaria muito problema. A gente se livraria de muitas situações que foram causadas nas nossas vidas. Como podemos diminuir a velocidade, o ritmo do dia a dia, essa correria e essa agitação? Em um terceiro momento, nos lembrando que não somos uma máquina em linha de produção, mas que precisamos aprender a desfrutar do descanso fornecido por Deus. Êxodo capítulo 20, se você puder ir comigo, versículo 11. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia, ele fez o quê? Descansou. Então, como podemos nos livrar da agitação e da correria do dia a dia? Nos lembrando que nós não somos uma máquina em linha de produção, que nós precisamos também desfrutar do descanso que Deus nos fornece. Eu e você, enquanto seres humanos, nós precisamos respeitar esse intervalo que é necessário às nossas vidas. Qual o dia em que nós paramos e descansamos, desaceleramos ali, tiramos um momento para estar em família, em amigos, entre amigos? Isso não é pecado, irmãos, isso não é errado. Como nós falamos aqui há algumas semanas, isso também é prestar um culto a Deus. Estar no seio familiar também é prestar um culto ao Senhor. A gente precisa de um momento de descanso físico, mental. Ah, irmão, você está de brincadeira. Nesse mundo aí que a gente vive competitivo, altamente competitivo, em meio do século 21, não tem como. Se eu bobear, eu danço. Se eu bobear, eu perco a vaga. Aí o que acontece? Se agita, corre, se estressa e automaticamente é obrigado a ficar em descanso por recomendação médica. Não é assim? Trabalha-se muito para ganhar muito e consegue adquirir muitas coisas. E de repente vê todos os recursos que conseguiu indo para a farmácia e indo para o hospital. É como o autor aqui em Salmos número 127, salmista, versículo 2, ele diz, como lemos: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Esse descanso, irmãos, é necessário. Esse descanso é onde nós encontramos uma fonte de renovação para o outro dia.
O Senhor, Ele cuida da sua e da minha vida. E no Senhor está tudo o que nós necessitamos. É isso que a gente precisa aprender. É confiar integralmente no Senhor, sem reservas, sem medo. Mas a gente é tendencioso a tentar resolver tudo, né? Não, deixa aqui, eu vou tentar resolver do meu jeito, na força do meu braço. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que eu e você precisamos fazer é descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Precisamos aprender a descansar no Senhor, porque nele vamos encontrar toda a fonte de paz de espírito que necessitamos. Como a gente pode desacelerar o ritmo da agitação do dia a dia? Aprendendo a descansar em Deus. Não permitindo ser dominado por esse marco que assola a humanidade chamado ansiedade. Olha o que o Paulo, ele escrevendo aos irmãos em Filipos, ele diz, se você puder ir comigo, lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículos 6 e 7, ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo que, irmãos? Pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essas são as recomendações. Salmo de número 37, se você puder ir comigo. Salmo de número 37. Versículo 5. A recomendação do salmista é: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Agora, o interessante que me salta aos olhos aqui é o seguinte: não é simplesmente entregar o caminho ao Senhor. Ele cita outras implicações, ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor e faça o quê? Confie. Precisamos aprender a descansar em Deus, irmãos. Salmo 37, no versículo 7, ele diz: descanse em quem? No Senhor. E aguarde por Ele, de que forma? Esse é o desafio. Como diz o salmista, esperei pacientemente no Senhor. Precisamos aprender a descansar em Deus. Salmo de número 27, versículo 14. Versículo 14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 42, versículo 5.
diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essas passagens, irmãos, essas recomendações que vemos na palavra de Deus, são excelentes e sábios conselhos, são excelentes aprendizados e uma das melhores decisões que eu e você podemos tomar, podemos aplicar às nossas vidas. O que precisamos é confiar e esperar em Deus, no Senhor que é o pastor, no pastor que é Senhor. Por quê? Por que devo esperar e confiar em Deus? O salmista, ele vai nos responder no Salmo 23, versos 1 e 2, ele diz: por que devo confiar e esperar no Senhor? Porque o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Essa é a decisão que precisamos tomar. Dessa forma, nós vamos reduzindo os fardos extras da nossa vida. Confie no Senhor, meu irmão. Descanse no Senhor. Faça a sua parte. Trabalhe, lute, mas dá uma desacelerada. Precisamos disso. Precisamos aprender a confiar em Deus, a descansar no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. E porque Ele é o nosso pastor, não precisamos temer a nada, porque não vai nos faltar nada. Ele é a fonte de todas as coisas que nós necessitamos.